Oi pessoal, boa tarde, professora Raquel para mais uma aula de ciências. Hoje a nossa aula de ciências ela é um complemento da aula passada, né? Nós entramos na unidade 1, na unidade 3, estamos na unidade 3, mas estamos no capítulo 1. Então, ó, unidade 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês do livro Buriti, ó, tô com Buriti. Nós estamos na unidade 3, né, funcionamento do corpo humano, e entramos no capítulo 1, alimentos e nutrientes. Nós já estudamos essa parte de alimentos e nutrientes e o ato de comer. E a professora deu um complemento na aula passada sobre o que é, né, e onde a gente encontra cada nutriente. Uma coisa que eu quero enfatizar, que eu quero fixar em vocês, tá? No parágrafo primeiro parágrafo da unidade do capítulo 1, primeiro parágrafo do capítulo 1, na página 90, nós respondemos 3 perguntas muito importantes. Nesse parágrafo está a resposta para 3 perguntas importantes, que nós já respondemos. Quais são essas perguntas? O que são os nutrientes? Por que os nutrientes são tão importantes para o nosso corpo? E em terceiro, quem são esses nutrientes? Então, nesse primeiro parágrafo da página 90, nós já temos todas essas respostas. Depois a gente tem esse prato aqui, onde em cada quadrinho desse, tá? Nós temos o nutriente que a gente está vendo no prato aqui, de uma refeição saudável. Depois a professora deu um complemento mais específico, mais detalhado do que são cada nutriente desse, né? Como é que funcionam, né? A proteína, o lipídio, o carboidrato. A professora ensinou que o carboidrato, quando ele entra no nosso organismo, que ele é transformado, processado, digerido, ele vira um tipo de açúcar. Isso foi falado na aula passada. Então, tomar muito cuidado com a ingestão ao comer o carboidrato, né? Existe uma diferença entre você comer uma batata cozida e uma batata frita, porque na batata frita você tem o carboidrato e a adição de gordura, porque você vai fritar essa batata na gordura. E a professora explicou nutriente por nutriente, né? Qual a função, vitaminas, fortalecimento do sistema imunológico, né? Vitaminas e sais minerais encontrados nas frutas e verduras, legumes, fortalecem o nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa, né? Para o nosso corpo se manter saudável. Então, tudo isso foi explicado na aula passada. A aula de hoje, tá? Ela tá muitíssimo fácil, tá? Vocês vão pegar a página 94 do livro e a página 95. Então, a página 94, ela vai falar sobre alimentação balanceada e tipos de quantidade, né, dos alimentos, e também como esses alimentos são encontrados para a gente poder comprar e comer, tá? Então, quando eu falo de uma alimentação balanceada, eu falo de uma alimentação equilibrada. Eu não falo quando a professora diz assim, a gente tem que comer de tudo um pouco. Quando a professora fala a gente tem que comer de tudo um pouco, não significa que a gente tem que comer muito. A gente tem que ter no nosso prato
um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de vitaminas e sais minerais, nós temos que ter um pouquinho de lipídio. Nós temos que montar um prato saudável onde a gente encontre um pouquinho de todos os nutrientes. Se eu fizer um prato de macarrão, um prato de batata frita e um prato com frango empanado, então imagina macarrão, batata frita e frango empanado, que é o frango frito. Eu tô comendo a proteína do frango junto com a gordura do frito, do empanado. A batata frita eu tô comendo carboidrato com fritura, com gordura. E o macarrão eu tô comendo carboidrato. Não tem uma salada, uma verdura, uma fruta, um legume, nada nesse prato. Então esse prato ele é um prato desequilibrado. Agora, se eu faço um prato com uma colher de arroz, uma colher de feijão, um frango grelhado, uma salada de alface, tomate, cenoura, de sobremesa, uma fatia de melancia, uma fatia de abacaxi ou uma salada de frutas, eu já tenho uma alimentação balanceada. Na página 94, nós vamos saber como esses alimentos são produzidos, como a gente encontra eles para comprar. Então, nós vamos ter os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, nós vamos ter os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Eu vou deixar 3 vídeos complementares para vocês. Vocês vão ler essa página, vocês vão assistir os 3 vídeos complementares que a professora vai passar para vocês, tá? E vocês vão fazer as atividades da página 95, tá? Da página 95. A primeira pergunta da página 95 é: você costuma prestar atenção aos alimentos que você inclui nas refeições? Você presta atenção na hora de você fazer seu prato? Você põe mais arroz, você põe mais feijão, você põe mais carne, ou é tudo balanceado, ou então você não tá nem aí, você vai comer macarrão e batata frita mesmo, tá? Então eu quero que vocês respondam isso. Quais são as características que levam você a escolher os seus alimentos? Então, quando você vai fazer seu prato, você faz seu prato porque ele é um prato saudável, porque ele é um prato saboroso, ou porque é um prato que tem muitos nutrientes? Responde aí, faz um X aí pra mim. Preencha o quadro abaixo com os alimentos que você consome diariamente, classificando-os. In natura. Se você come salada, você come alimento in natura. O tomate, a cenoura, a rúcula, a selga, a beterraba, né, o tomate picadinho. A não ser que você cozinhe a cenoura e a beterraba, aí eles são alimentos minimamente processados, porque eles passaram por um processo de cozimento. Mas se você come cenoura raladinha, beterraba raladinha, né? Então você aí já está comendo um alimento in natura, que é o alimento cru, né? Os minimamente processados, né? Então, por exemplo, quando você come um pão, quando você come um arroz, o arroz ele é minimamente processado, porque ele é limpo daquela casquinha, né? O arroz ele vem no meio de uma casquinha, então ele é limpo. Os processados, né? Que são aqueles que passam por um processo industrial um pouquinho mais pesado, né? Como, por exemplo, as conservas. Ervilha em conserva, milho em conserva, atum na latinha, sardinha na latinha. Eles têm muita adição de açúcar, de sal e conservantes. Esses conservantes são produtos químicos que conservam
o alimento por mais tempo, tá? O extrato de tomate, né, o molho de tomate de saquinho, né, ele também tem adição desses conservantes para deixar o alimento, conservar o alimento por mais tempo. E os ultraprocessados, como, por exemplo, refrigerante, sorvete, salsicha. Salsicha é terrível, não tem nutriente nenhum, são alimentos que são paupérrimos em vitaminas e nutrientes, sais minerais, não tem nada, é uma caca. Não tem nada de bom para o nosso corpo, esses alimentos. Então, eu quero que na tabela do exercício 4, vocês parem e pensem quais são os alimentos que você come, que você consome, e classifique. Não, esse é in natura, esse é minimamente processado, esse é processado, esse é ultraprocessado, tá? No 5, observe as refeições a seguir e responda. Então, vocês vão ter a figura A, a figura B e a figura C, tá? Lembrando que nós temos a pergunta A e a pergunta B, nós temos duas perguntas dentro dela. Então, a primeira pergunta é: qual das refeições é considerada mais saudável? É considerada mais saudável a refeição da letra A, ou a refeição da letra B, ou a refeição da letra C. Por quê? Tarará, tarará, tarará. Aí vocês vão responder. Questão B. Quais refeições apresentam alimentos ultraprocessados? As refeições que apresentam alimentos ultraprocessados são a refeição X, a refeição Y. Não vou falar as letras aqui porque aí eu já dou a resposta. Primeira resposta. Por que não é bom consumir esse tipo de alimento? Não é bom consumir esse tipo de alimento por causa disso, disso, disso e disso. Vocês vão responder a segunda parte da pergunta. Tá certo? Vou mandar a foto do livro, das páginas, para vocês. E vou mandar os 3 vídeos complementares a respeito dos alimentos processados, dos alimentos in natura processados, ultraprocessados, né? Minimamente processados, para que vocês tenham um complemento da aula de hoje, tá bom? Lembrem-se que eu estou à disposição de vocês das 17 às 18 horas, tá? Depois a professora não está mais em atendimento. Então, é das 5 às 6 eu estou em atendimento em relação a vocês. Nesse período, da 1 às 5, eu estou em sala de aula dando aula para quem está na escola. Tá bom? Aliás, a professora já está na escola, como vocês podem ver. Tá? Qualquer dúvida no plantão de dúvidas das 5 às 6 da tarde. Tá bom? A aula tá fácil hoje, ela não tá difícil, tá? É só ler com atenção, assistir os vídeos e fazer o exercício da página do livro, da página 95, tá bom? Eu fico por aqui, um grande beijo para vocês e até amanhã com a nossa aula de história. Um beijo!